A mais uma live. Hoje eu vou entrevistar o Dr. Mark Moraes e a gente vai falar sobre possibilidades de imigração para LLMs. Sei que é um assunto aí de muito interesse de várias pessoas, né? Vários de vocês já me perguntaram sobre as questões aí de trabalho, de permanecer nos Estados Unidos após o LLM. Então estou muito animado aqui para poder aprender, né, com o Dr. Mark quais que são essas possibilidades. Então aguardo aí. Queria já abrir aqui para vocês poderem ir entrando, né, e poderem enviando as suas perguntas também, né? Se tiverem perguntas, podem ir mandando aqui dentro dessa caixinha aqui para perguntas, né? Para que então, junto com o Dr. Mark, aqui a gente possa estar esclarecendo isso para vocês, ok? Então vamos aguardar uns segundinhos aqui até mais pessoas entrarem e aí a gente já vai começar a nossa transmissão. Fazendo os últimos ajustes aqui. Olha só, começou com uma pergunta já. O que é o LLM? Então, o LLM é um mestrado em Direito para pessoas que já são formadas em Direito em outro país. Então, depois de fazer, por exemplo, Direito no Brasil, você pode fazer um LLM para estudar nos Estados Unidos, né? E aí depois na página você pode ver mais sobre isso. Muito boa noite, Dr. Mark, tudo bem? Tudo bom, Klaus? Prazer estar aqui com Tudo você. certo. Opa, uma alegria estar aqui contigo também. Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui conosco. Perfeitamente, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Opa, perfeito. Então, pessoal, como eu estava falando, né, o Dr. Mark, então, teve uma extensiva carreira nos Estados Unidos, né, em diversos departamentos diferentes relacionados à imigração, né, e hoje atua como advogado, justamente na área de imigração. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, né, sobre as possibilidades imigratórias para quem faz um LLM nos Estados Unidos, né, focado especialmente nisso, e claro, respondendo também perguntas que vocês tenham. Lembrando que se vocês puderem usar a caixinha para perguntas aqui no final, isso nos ajuda, porque aí a gente consegue seguir no mesmo tema, né, e responder tudo ao final. Então, para a gente começar, Dr. Mark, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência aí estudando aqui no Brasil, depois indo para os Estados Unidos, como que isso aconteceu para você? Sim, claro. Primeiramente, novamente, aí, obrigado pelo convite, Klaus. Um prazer estar falando aqui para o seu público. Estou vendo também que tem um pessoal que me segue, uns clientes aí. Um prazer estar aqui falando, tratando desse tema com você tão importante. Eu estudei, fiz Direito no Brasil, fiz Direito e Administração, e quando eu terminei, eu fiz a prova da OAB nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Eu passei em ambos os estados, mas eu optei pelo Espírito Santo na época, porque era o estado onde eu estava morando. E comecei meus estudos ali, pós-formado, né, tentando descobrir um pouco o que eu queria ainda da minha carreira. Foi quando eu decidi, logo depois da formatura, vir para os Estados Unidos tentar continuar os meus estudos em Direito, né? Por sorte do destino, eu nasci nos Estados Unidos, então eu não tive problemas com vistos, essas coisas, então foi mais fácil o caminho para mim, porque era só vir, e eu vim sem planejamento, né? Eu não recomendo fazer isso, mas eu vim sem nenhum planejamento. Eu falei, chegando lá eu descubro como as coisas funcionam, né? Na época não tinha canais como o seu que explica os caminhos, os melhores caminhos para se chegar a um LLM, um Juris Doctor, para dar continuidade à carreira jurídica. Eu cheguei e comecei a pesquisar e vi que as duas maneiras assim para se chegar para fazer a prova do bar aqui era ou através de um LLM ou através do Juris Doctor. Como eu estava na Flórida, né, como eu cheguei na Flórida e eu queria prestar o bar da Flórida, o LLM não seria uma opção viável para mim, porque a Flórida não aceita. Então, e eu também estava mais voltado para perseguir o Juris Doctor mesmo, né, que eu queria fazer o curso inteiro novamente de direito aqui. Foi quando, pesquisando, eu descobri que
eu teria, né, que fazer algumas provas, foi o Law School Admission Test, que é a prova de admissão para a faculdade de Direito aqui. E entrei numa faculdade aqui no sul da Flórida, uma faculdade particular, St. Thomas University, e comecei a cursar o Juris Doctor, que acho que isso já deve ter falado aí um pouco para o pessoal que te segue, que você não sai, né, do high school, do secundário direto para a faculdade de Direito aqui. Você precisa antes ter um bacharelado, né, no mínimo 4 anos. E o meu curso de Direito serviu como esses bacharelado, né, pré-requisito para entrar na faculdade de Direito. E eu ingressei e comecei a fazer o curso de Direito, que são 3 anos, né, o Juris Doctor. Porém, essa faculdade, ela aceitou vários créditos meus, dos meus estudos no Brasil, e eu concluí em 2 anos, né? Ao invés de 3 anos, eu fiz o Juris Doctor em 2 anos, e o que me habilitou para fazer a prova da OAB aqui da Flórida. Perfeito, perfeito, que bacana. Muito interessante a história, e eu acho super legal isso também de estar conversando, né, e tudo mais. Então, pelo que eu entendi, o exame da OAB ainda não estava unificado quando você saiu do Brasil. Ainda era o exame por estado. Exatamente. Eu tive que fazer a prova no Espírito Santo e em Minas Gerais. Eu fui nos 2 locais fazer a prova. Que legal. Interessante demais, muito, muito bom. E legal que você trouxe isso novamente, né? Uma informação muito importante, né? Esse planejamento é tão importante que, por exemplo, se você quiser fazer um LLM no estado, entre aspas, errado, né, você não consegue ser admitido ao bar, né, não consegue fazer a prova. Verdade. Então, que bom que você mencionou isso também. Tem que pesquisar bem que tipo de leis você quer praticar, ou se você está apenas interessado em receber algum treinamento aqui para levar para o seu país de volta, né, para o Brasil, e não pretende dar continuidade, trabalhar aqui, aí pode ser, né, a área que mais te atrai, sei lá, crimes do colarinho branco, crimes financeiros, enfim, e voltar para praticar isso no seu país. Claro, com certeza. E falando um pouco sobre carreira, né, como que começou a sua carreira, então, dentro dessa vasta, né, várias opções aí dentro do Immigration Services, e eu vi que você teve a possibilidade de trabalhar em diversas posições, né? Sim, eu me formei numa época de crise econômica aqui nos Estados Unidos. Acho que o mundo todo estava passando por uma crise, obviamente nada igual ao que a gente está enfrentando agora, mas foi a bolha, né, imobiliária em 2008 ali, quando estourou, e todo mundo estava se formando ali, né, sem um emprego em vista, né, porque os escritórios, as empresas, o próprio governo não estava contratando. Eu tinha feito não é uma prova, é um processo seletivo para entrar para o governo federal. Aqui nos Estados Unidos não é igual concurso público no Brasil, onde você faz a prova e o melhor da prova tem a vaga, né? Aqui é um processo seletivo, análise de currículo, e não vai ser somente uma prova que vai determinar ali o seu destino no serviço público. Ao Cláudio Colnago aí, tudo bem, Cláudio? Excelente advogado aí. Então, eu dei entrada numas vagas para o governo federal. Teve um congelamento de contratações nessa época, estava todo o governo passando por crise, ninguém contratando. Foi quando eu me formei, meados ali de 2009, e quando eu recebi o convite do governo federal na agência que chama Customs and Border Protection, que é a agência de proteção de fronteira e alfândega. São aqueles oficiais quando você viaja para os Estados Unidos, e são aqueles oficiais ali no aeroporto que vai determinar se você vai poder entrar no país ou não, se você não for cidadão americano, e vai averiguar também se está trazendo contrabando, o que você está trazendo para o país. Eu comecei a trabalhar no aeroporto, eu fui para uma academia, né, de Polícia Federal, a maior academia de Polícia Federal
dos Estados Unidos, provavelmente do mundo, onde treinam todas as agências ali, Serviço Secreto Americano, aqueles oficiais que treinam, que vão a paisana dentro das aeronaves ali, você não sabe quem é o officer ali. Uhum. Treinei, fiz um internato mesmo, fiquei ali 6 meses, e depois eu fui trabalhar no aeroporto de Miami, depois desse treinamento, e fiquei lá por um tempo quando eu queria conhecer mais, né, dessa área de imigração, e são várias agências aqui, as 3 principais agências que cuidam da imigração, esse Customs and Border Protection, que a gente chama de CBP, Uhum. o USCIS, que é a Agência de Cidadania e Serviços de Imigração, e o ICE. Então, eu saí do CBP e fui para a Agência de Cidadania e Serviços de Imigração, USCIS, onde eu me tornei um oficial de asilo político e refugiados. Então, eu era responsável ali para ouvir os casos, né, os pedidos de asilo político e determinar se encaixava dentro das leis de refugiados, de asilo para os Estados Unidos. Também, dentro dessa mesma agência, eu trabalhei como analisando pedidos de benefícios imigratórios, outros pedidos, e foi quando eu recebi um convite para trabalhar para o ICE como promotor de imigração nas cortes de imigração federais nos Estados Unidos, onde ali vai decidir o destino ali, muitas vezes, do imigrante, se vai ser deportado do país, se tem algum tipo de benefício que ele possa permanecer no país. Eu era o promotor ali representando o governo nesses processos de remoção do país. E depois eu fui para o setor privado, agora eu represento os clientes que queiram imigrar e tentar algum visto para os Estados Unidos. Perfeito. Obrigado pela explicação aí sobre a sua vida. Que interessante. É muito lindo assim ver as pessoas construírem toda uma carreira. Eu gosto muito de aprender com quem já passou por tudo isso. Obrigado por compartilhar. Né? Mais uma vez agradeço pelo seu tempo de vir até aqui para falar isso conosco, né? Mas chegando já no assunto da live, o que eu faço aqui no Instagram é realmente ajudar as pessoas a entenderem o processo do LLM, né? Até popularizar que esse curso existe, né? Que existe essa possibilidade. E eu sou estudante de Direito no Brasil ainda, estou no 8º período. Pretendo fazer um LLM e aqui é um lugar onde eu estou compartilhando tudo que eu aprendo, né? E compartilhando um pouco da minha trajetória. Acho que daqui a 20 anos vai ser legal olhar para trás, né? E ver tudo isso que aconteceu aqui, nossa entrevista. Mas e aí, eu queria conversar contigo justamente sobre essas opções e essas possibilidades imigratórias para LLMs, né? A gente já sabe, por exemplo, que os LLMs podem trabalhar por um ano dentro do OPT, né? Como um trabalho. E depois disso, né? Como que isso poderia acontecer? Quais que são as possibilidades imigratórias aí? Com emprego, sem emprego? Então, eu gostaria de ouvir um pouco, né? O que você tem a falar sobre essas possibilidades. Certo. Perfeitamente. Então, a pessoa, o estudante, o interessado, viria aqui fazer esse mestrado em Direito, provavelmente com visto de estudante, né? Uhum. Alguns vistos de estudantes que levam algum diploma, você pode trabalhar depois que você se forma, né? Para você poder praticar o que você aprendeu ali em sala de aula. Você tem que estar fazendo seus contatos, suas conexões, primeiro, porque você depende daquele empregador, muitas vezes, para ele ser seu patrocinador para algum tipo de visto, né? Se você não teve a sorte, igual eu tive, de nascer aqui e não precisar lidar com a imigração, a vontade de trabalhar apenas não é o suficiente. Você tem que ter algum tipo de visto que te autorize a permanecer nos Estados Unidos e trabalhar para alguém ou para você mesmo aqui. Então, durante seu mestrado ali, é a melhor hora de começar a pesquisar empresas, escritórios interessados em patrocinar algum visto de trabalho para você, né? Então, um OPT é a melhor forma de você mostrar para aquele empregador que você é um bom profissional, que para depois ele poder ser sponsor, patrocinador de um visto mais longo para você aqui nos Estados Unidos. Uma opção seria o visto H1B,
né? Aquele visto de ocupação especializada, é um visto temporário, ele não te dá o green card, ele te dá autorização para trabalhar por 3 anos, renovável por mais 3 anos. Esse processo, quem dá a entrada é a empresa, é o empregador americano, tá? Então, contato, pessoal, sempre fazendo suas conexões para tentar uma vaga dessas, porque dali, com esse H1B, por exemplo, você poderia depois, essa mesma empresa, dar entrada com um processo de residência permanente nos Estados Unidos. Agora, se você está num outro estágio da sua carreira, você veio para cá para fazer um LLM, mas você já está num estágio mais avançado da sua carreira, você é um profissional ali que já está se destacando no seu país, existem alguns vistos que você não precisa de um empregador, você pode ser o auto-peticionário, você mesmo, por ser um profissional qualificado, pleitear a imigração, algum tipo de visto que te leve ao Green Card, por exemplo. As opções para esses são 2 opções para esses vistos que você é o self-petitioner, são o EB1 de habilidade extraordinária e o EB2 de interesse nacional. Tá? Então, o EB1 é aquele visto para profissionais de qualquer área do conhecimento, direito, inclusive, então tem 10 critérios ali. Se você demonstrar que tem 3 dos 10, você é um candidato a ter esse EB1 e, obviamente, a vir a ter um Green Card. Né? Se você escreve, por exemplo, tem artigos publicados, capítulos de livro, o livro inteiro, se você... O pessoal do direito gosta muito de escrever aí, então... acho que isso é uma boa. Se você é usado como fonte de informação, às vezes para mídia, te citam ali, às vezes tem uma matéria, sei lá, sobre direito criminal, sobre uma nova lei que tá, e te usa ali como o advogado, o Klaus, mestre, doutor em direito, não concorda com esse posicionamento do STF, enfim, ele te usa ali como fonte de informação. Você é jurado, né? Julgador do trabalho de outros profissionais, assim, você faz parte de bancas de monografia, de mestrado, também é um critério. Você desenvolve uma tese, algum trabalho original, que esse seu trabalho acaba sendo citado por outros profissionais, também ajuda muito. Algum tipo de trabalho que você fez para uma organização distinta, assim, que uma organização, você trabalhou às vezes para um escritório de destaque ou para uma empresa de destaque, e você tem um papel crítico ali para aquela instituição, uma faculdade, você dá aula, professor de uma universidade aí também. Então, assim, se você está nesse estágio da sua carreira, você não dependeria muitas vezes de um patrocinador, né? Alguém que você pode sozinho pleitear isso, tá? Algumas outras possibilidades, mas aí seria transferências de executivo para cá. Acho que não, se você vem para cá com L e acaba com o LLM e acaba se distanciando um pouco, às vezes o L não é uma boa opção, mas eu diria que o H1B e esses vistos, ou com patrocinador, uma empresa te patrocinando, ou se você estiver num estágio já mais avançado da sua carreira, tentar algum visto desse que não depende de um patrocinador. Que legal, incrível, incrível, muito interessante. Fico muito feliz em saber dessa outra possibilidade, né? A gente ouve muito falar nessa necessidade do sponsor e tudo mais, então é interessante saber que tem ainda uma possibilidade onde você pode ser o próprio peticionador. E era justamente uma das perguntas que eu havia feito na sua live na semana passada, né? Então já respondeu aí justamente, né? Eu tinha perguntado, né? Porque eu havia visto seus vídeos comentando sobre, olha, publiquem, né, a publicação de artigos, de livros, né? Pode fazer a diferença. Então, que interessante saber aonde especificamente que isso pode acontecer. Exato. É realmente bem interessante. Exato. Olha só, que interessante, né? Vários detalhes aí que acabam fazendo uma diferença enorme, né? E eu achei interessante que vários desses pontos, né, eles podem ser obtidos na academia, né?
Então, é muito comum que durante o tempo de graduação, ou sendo professor, ou fazendo mestrado no Brasil, você acabe por fazer várias dessas coisas, né? Avaliar o trabalho dos outros, né? Escrever artigos, escrever livros, tudo isso parece que é um checklist do que um professor geralmente faz aqui no Brasil, não é? Exato, exato. E a gente tem muitos profissionais desse tipo no Brasil, né, que acabam se envolvendo com a escrita, com publicações, e nem se dão conta que poderia ser um bom candidato aí para um visto desse nível, né, para os Estados Unidos. Interessante, que ótimo, muito interessante. Bom, então, acho que eu vou abrir aqui a caixinha para a gente ver algumas das perguntas que foram enviadas. Pode ser, doutor? Claro, perfeitamente. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Quem faz LLM pode ser contratado como professor de JD nos Estados Unidos? Talvez não seja uma pergunta necessariamente relacionada à imigração, né? Mas acho que sempre depende muito, né? É difícil falar sobre esse tipo de detalhe, assim, né? Eu acho que o LLM pode abrir portas, sim. Ainda mais se for numa área específica e aquela faculdade precisa de um professor para aquela cadeira ali, pode ser uma possibilidade. Agora, de novo, você ainda vai precisar dessa instituição de ensino patrocinar o seu visto, né? Então, o fato de você ter um LLM, não necessariamente, se ela for o seu candidato ali a faculdade, né, for o seu candidato ali do OPT, por exemplo, ou quiser ter um visto mais longo para você, você pode trabalhar como professor, sim, sem problemas algum. Legal, legal. Isso, na verdade, é até um ponto importante, né? Falando sobre possibilidades imigratórias, né? É uma pergunta que às vezes acaba chegando aqui, né? Vou só fechar aqui para poder ver melhor. Inclusive, o que acontece, né? As pessoas que fazem um exame de admissão ao bar, né? Independente de ser Califórnia, Nova York, né? Mesmo estando admitidas no bar, elas precisam estar dentro de um visto válido para poder estar nos Estados Unidos, né? Então, mesmo estando no bar, você não está automaticamente liberado para ficar nos Estados Unidos, né? Acho que esse é um ponto interessante também. Sim, com certeza. Não basta... o visto de estudante te dá o direito de estudar, né? Depois disso, você tem que... Se você quiser permanecer, estudar aqui, trabalhar aqui, viver com sua família, ou passar uma temporada aqui, você tem que procurar outras maneiras. Perfeito, perfeito. Olha só, algumas outras perguntas. O mercado de trabalho nos Estados Unidos para LLM. Sabe histórias de quem conseguiu trabalho após o LLM? Sim, tem bastante pessoas que conseguem trabalho aqui, porque quando a pessoa tem um mestrado, ela já se torna um melhor candidato para o visto H1B. O H1B, aquele visto de ocupação especializada, ele tem um número determinado de vistos por ano. Tá? Quando esse número é alcançado, vira uma loteria. Então, o governo ele faz uma loteria. Quem tem um mestrado feito numa instituição de ensino americana participa dessa loteria praticamente 2 vezes. Então, tem mais chances de ser sorteado. Então, com isso em mente, as empresas que precisam contratar profissionais e não estão conseguindo achar profissionais americanos para fazer aquele trabalho e vão tentar contratar um estrangeiro, aquele que já tem um LLM, ele sabe que a chance dele passar na loteria é maior e tem mais chance de conseguir esse emprego. Super interessante. Vou seguir em frente aqui com algumas outras perguntas que estão aparecendo aqui também. Olha só aqui, do Gabriel. Dr. Mark, como nós, estudantes, podemos nos preparar para nos destacarmos na seleção das universidades americanas? É uma boa pergunta, Gabriel. É uma junção de fatores ali. Vai levar sua parte acadêmica, suas notas, claro. O que você fez durante... Aqui nos Estados Unidos eles dão muito valor a isso. Aqui tem os clubes, aqui tem
as comissões, trabalhos que você fez na sua comunidade, você foi voluntário, alguma coisa, tudo isso é levado em consideração na hora de ser escolhido ali para as faculdades mais concorridas, né? Então, não basta apenas ter nota 10 em tudo, porque eles vão levar, claro, isso te leva com mais força. Também ter uma prova, uma boa nota no Law School Admission Test, eu estou falando aqui para o pessoal do JD aí, ter uma boa nota no Law School Admission Test, conta bastante ponto também. Mas é um conjunto de fatores que vai determinar você ser escolhido para uma faculdade ou não. Perfeito, perfeito. É justamente um pouco disso que eu tento trazer aqui no canal também, né? Como contar a sua história de forma mais persuasiva, né? Como Exato. valorizar os seus accomplishments, né? Só outra pergunta uma aqui. curiosidade, Klaus, que Claro. eu fui recusado nas 4 faculdades que eu apliquei. Então, Olha só. eu mandei minha nota do Law School Admission Test e mandei não me acharam muito interessante. Porém, uma pitada de persistência também conta. Eu não desisti Uhum. e pedi para reconsiderarem lá a minha situação, o que eu poderia ir pessoalmente conversar, e com esse pedido de reconsideração eles me aceitaram. Ah, olha só, interessante, né? Bom saber sobre isso. É, é. Ah, perfeito, perfeito. Uma próxima pergunta aqui, acho que também tem muito mais a ver com a admissão na universidade, né, do que necessariamente com o green card, com a imigração. Falou, né, ser um detentor de green card, preciso fazer teste de proficiência de inglês, o TOEFL? Olha, boa pergunta essa aí. Eu também, apesar de ter sido nascido aqui e ser americano, toda a minha educação foi no Brasil. Eu fui muito cedo para o Brasil, estudei toda a minha vida no Brasil, né? Primário, secundário, as universidades. Eu não lembro, honestamente, se foi um pré-requisito da faculdade, mesmo eu sendo cidadão americano, o TOEFL, mas eu fiz de qualquer forma, tá? Então, no caso de quem tem green card, eu imagino que se você estudou a maior parte da sua educação fora, pode ser que a faculdade te peça essa nota do TOEFL para saber se você está apto ali com o inglês, porque o inglês bem técnico, você vai ler muitos casos de 1800 da Suprema Corte, então aquele inglês bem antigo. A participação aqui, pelo menos no Juris Doctor, eu não saberia dizer muito como é no LLM, mas no JD, o método socrático, você praticamente que dá aula para o professor, então ele te levanta, te chama, você tem que levantar e explicar o que aconteceu num caso A ou B. Então, sem um inglês fica difícil, né? Mas eu não saberia dizer se para quem tem green card seria um pré-requisito a nota no TOEFL. Eu creio que dependa de cada universidade escolher fazer um waiver ou não, né? Porque geralmente quando eu vejo os critérios de admissão, muitas delas trazem justamente a ideia de se você já estudou em uma universidade onde a língua primária era inglês por pelo menos 2 anos, então depende mesmo, eu acho que de cada universidade fazer esse waiver ou não, né? Olha só, aqui é uma pergunta bem longa, acho que ela nem vai aparecer inteira, eu vou ler ela aqui. Fala o seguinte: boa tarde, sou advogado há 15 anos e se eu der entrada no EB2-NIW no Brasil e aguardar o resultado no Brasil e se vier a ser aprovado, a entrevista que acontece no consulado será em inglês ou português? Tá. Não sei se o Klaus e o seu público já sabe, esse EB2NW é um daqueles vistos que eu mencionei, que você é o auto-peticionário, você não precisa de um sponsor. É um visto para profissionais também de alta performance aí, e que os planos dele para os Estados Unidos, o que ele pretende, você tem que contar o que você pretende vir fazer aqui, que isso demonstrar que isso é de interesse nacional, tá? Toda petição, independente de onde você mora e no mundo, toda petição ela é dada entrada aqui na imigração nos Estados Unidos. Após a aprovação dessa elegibilidade, se você classifica para aquele visto ou não,
é que a imigração envia seu caso para o Departamento de Estado, que são os consulados americanos ao redor do mundo, para te chamar para entrevista. Essa entrevista nos consulados, elas geralmente é feita também na língua local, tá? Mas aquele cônsul ali, ele pode querer saber, tá, você está falando que você vai fazer X, Y e Z nos Estados Unidos, mas eu estou vendo que você não sabe falar nada de inglês. Como você pretende alcançar isso sem ter um inglês apropriado para tanto, né? Isso pode se tornar. Então, a entrevista ela pode ser conduzida, vai depender ali do cônsul, toda em português, ou ele pode querer testar seu inglês ali para ver se realmente você conseguiria desenvolver esse trabalho aqui nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser enviar aqui também, né, para que a gente possa esclarecer, enfim, trazer o que for possível. E enquanto isso, Dr. Mark, se você pudesse falar um pouco sobre quais que são os serviços que vocês oferecem na sua law firm. Eu sei que aqui no Brasil tem várias restrições quanto a falar sobre o que você faz, né, mas eu creio que isso muda um pouco nos Estados Unidos, então não vamos ter nenhum problema, né, de Não, aqui nos Estados Unidos não tem problema com relação a isso. E meu trabalho é 100% voltado para a imigração, mais voltado para a área de emprego, profissionais que querem vir trabalhar nos Estados Unidos, transferência de executivos. Eu dou consultoria, mas não represento mais casos em corte. Eu dou consulta, explico como funciona, se teria alguma possibilidade de algum recurso. Mas são os casos mesmos para ou família, você tem parente americano que queira peticionar para você, ou você é um profissional bem qualificado, que vai ser um autopeticionário, ou vai ter uma empresa patrocinando o seu visto. Então, são esses tipos de visto que eu faço mais aqui no escritório. Perfeito, perfeito. Ótimo. Obrigado por compartilhar. Acho que isso é importante também. Para quem ainda não está seguindo o Dr. Mark, né, pode clicar aqui em cima e aí já aparece a opção para seguir. Então já façam isso, né, para poder ter um conteúdo super legal, né? Eu já falei várias vezes aqui que eu não sei quase nada sobre vistos, então é uma alegria ter aqui um advogado de imigração com tanta experiência falando especificamente sobre isso, né? Teve uma pergunta aqui também da Alicia, né? Fui admitida ao LLM e ao final posso transferir para JD. Acha que os esforços financeiros valem a pena para encontrar emprego? Repete, por favor, Cláudio. Claro, vamos lá. Acho que acabou apertando em enviar sem terminar a pergunta. Então, foi admitido para LLM e ao final posso transferir para JD. Não sei se isso foi uma afirmação ou pergunta. Acha que os esforços financeiros valem a pena para encontrar trabalho? Tá. Boa pergunta. Isso vai depender que tipo de lei você quer praticar, em qual estado você quer praticar. Se você tem um LLM e você pode fazer, por exemplo, a prova do BAR de Nova York. Nova York admite você sentar com o LLM desde que você tenha certas matérias que você fez no LLM. Se você fez a prova de OAB de Nova York, passou em Nova York e vai praticar em Nova York, você pode praticar as leis do estado, lá em Nova York. Porém, se você é licenciada em Nova York e quer praticar leis federais em qualquer outro estado, você pode. Por exemplo, imigração é lei federal. Tax, impostos, considerado lei federal. Aí você poderia praticar esses conjunto de leis federais em qualquer estado. Então, tem que ver o que você pretende. Né? Se você pretende, olha, eu quero trabalhar com direito de família no estado do Arizona, aí vale a pena ter o JD, porque senão você não vai conseguir. Não sei, para te falar a verdade, se o Arizona admite fazer a prova com o LLM, mas se não admitir, você precisaria ter um Juris Doctor e fazer a prova de lá. Então vai depender o que você quer para a sua carreira. Na época, como eu morava na Flórida,
eu acabei optando pelo JD, mas como eu trabalho com imigração, eu poderia ter feito só o LLM, por exemplo. Mas Uhum, uhum. foi o caminho que eu escolhi e eu acho que eu acertei. Claro, perfeito, faz sentido, né? Você falou sobre o networking lá como questão aí fundamental para o visto e tudo mais. E se pensar, né, o LLM ele vai ter 1 ano para fazer o networking que JD tem 3 anos para fazer, né? Então, são Exato. conexões aí que podem ser muito mais É, intensas, né, é. em vários sentidos. Para a gente finalizar aqui, eu vou ler essa pergunta do Gustavo aqui. Doutor, como provo minha atuação profissional como advogado? Pelos processos? Eu imagino que você deva ser um advogado autônomo aí, que deve ter seus próprios clientes. É, sim, você poderia pegar alguma carta dos clientes que, né, não tivesse problema em falar que é cliente. Às vezes você tem um contador que sabe né, do seu histórico como advogado. É, Às vezes você tem contato com juízes que poderia também falar da sua atuação como advogado perante o tribunal onde você atua. Enfim, mas eu acho que é por aí que você comprova. Perfeito, perfeito. Então, para a gente finalizar aqui, gostaria de agradecer mais uma vez pelo seu tempo, né, pela disposição. Que horas são agora aí nos Estados Unidos? E eu acabei não perguntando em que lugar geograficamente que você está agora também. Sim, estou em Miami, na Flórida, e agora aqui são 6h37 da noite. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu já fiz algumas lives aqui com pessoas da Nova Zelândia, então Então, era interessante, a diferença era bem maior, né? Então, que é, bom é que eu não estou te uma, deixando acordado de não, é madrugada nem nada uma hora assim. apenas, agora é uma hora menos, né, que aí em Brasília, pelo menos. Perfeito, perfeito. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela disposição, né, por ter respondido todas as perguntas, né, ter elucidado também essas possibilidades migratórias para os LLMs. Né, sempre que eu puder aqui divulgar alguma coisa, por favor, conte comigo. Né, é uma plataforma aqui aberta justamente para isso. E gostaria de desejar aí muito sucesso na sua trajetória e agradecer mesmo pelo seu tempo à disposição. Eu que agradeço, Klaus, novamente. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que participaram e parabéns aí pela iniciativa. Acho que você está trazendo sempre informações importantes para o pessoal que quer tentar uma experiência internacional. Acho que é muito válido. É, eu acho que abre muito a sua cabeça, não só como estudante, como o que você vai aprender, mas a cultura, a exposição que você vai ter, a diversidade, a novos idiomas, a nova cultura mesmo, você volta outra pessoa, ou talvez nem volte mais, mas você geralmente volta outra pessoa para o Brasil, por exemplo. Eu acho que quem teve uma possibilidade de estudar fora, ter ou trabalhar fora, volta outra pessoa, tem uma outra imagem principalmente se for num país aí, de primeiro mundo, né? Dá para ver como que os países podem funcionar bem, né? Perfeito, perfeito. Primeiramente, gostaria de lhe pedir se você me autoriza a deixar gravado essa live, pode ser? Claro, perfeitamente. Perfeito. Eu vi que o Dr. Rafael aqui colocou o seu contato também, então eu vou ler para que quem estiver assistindo a gravação possa ter também, tá? Tá bom. Então, pelo que eu sei, é um número de WhatsApp também, certo? Verdade. Então, é o DDI, né, +1, aí 786-865-5285 e no e-mail info@markmoraislaw.com. Mas eu também vou marcar você aqui na live salva, então o pessoal pode clicar ali no seu perfil e encontrar esses dados também, não é mesmo? Tá ótimo. Muito obrigado, Klaus. Valeu Show de demais. bola. Obrigado aí, uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigado a todos que acompanharam também. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.